Imagina assinar um único pedaço de papel que obriga legalmente o Estado a depositar até R$ 22.000 por mês na sua conta, Uhum. e isso de forma contínua, até o fim da vida profissional. É o sonho de muita gente, né? Com certeza. Sabe, quando a maioria das pessoas pensam em estabilidade, visualiza logo uma rotina super tranquila, algo quase monótono até. Sim, aquela imagem de bater o ponto e só. Exato. Mas hoje, a gente não está olhando por um boato de corredor, nem por uma promessa distante. Nós estamos debruçados sobre a planta baixa de uma mudança estrutural de vida. Com certeza. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Imersão Nossa. O foco de hoje é dissecar as entrelinhas de um documento oficial altamente estratégico. O Acordo Preliminar, os autos da contratação que definem a logística do novo concurso do Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCI. E a importância de analisar esse tipo de escopo do serviço logístico está justamente em antecipar o campo de batalha. Certo. O que nós temos em mãos hoje é literalmente um raio-x das prioridades do tribunal. Ele mapeia as exigências, o teto salarial e as regras de corte. Mas não é só ler o que está na primeira página, né? Não, de jeito nenhum. Se a gente lê com atenção devida, esse documento oficial revela furos, revela lacunas estratégicas e alguns mistérios matemáticos que podem ser fatais para quem não entende como a engrenagem da administração pública realmente funciona. E olha, com um prêmio na casa dos R$ 22.000 em jogo, é natural que o tribunal precise erguer uma verdadeira fortaleza para filtrar os milhares de interessados. É o mínimo esperado. Então, vamos examinar os pilares dessa fortaleza. Pelo que os autos da contratação detalham, o tribunal está abrindo duas frentes muito distintas de contratação. Temos o técnico judiciário e o analista judiciário. Correto. E a distinção entre essas duas carreiras não é só uma questão de nomenclatura, sabe? Ela reflete o grau de complexidade que o órgão espera desse futuro servidor. Por exemplo, o técnico judiciário é a porta de entrada para quem possui o nível médio. E o documento crava que o foco será inteiramente na área judiciária, né? Exatamente, o que por si só já é um sinal de mudança de rota do tribunal. Algo que a gente vai aprofundar daqui a pouco. Ah, sim, com certeza. Mas falando de valores, a remuneração inicial para esse cargo de nível médio é de R$ 5.343,43. E o teto da carreira, detalhe, alcança R$ 14.899,63. Nossa! O que já é um salto abissal em relação à média do mercado privado, principalmente para quem tem só o ensino médio. Sem dúvida. E a barreira de entrada financeira, que é a taxa de inscrição, está fixada em R$ 100. Mas, quando o documento oficial detalha a carreira de analista judiciário que exige o nível superior, a escala de valores muda completamente. Muda de forma muito drástica. O analista entra no tribunal para exercer funções de altíssima especialização. E o que o termo de referência lista de especialidades? Olha, o documento traz vagas para assistente social, analista da área judiciária em si, contador, engenheiro civil, psicólogo. Caramba, bem variado. Sim, e ainda tem duas vertentes de tecnologia da informação, a TI Infraestrutura e a TI Sistemas, além, claro, do tradicional cargo de oficial de justiça. E aqui entra o que eu chamo de choque salarial. O vencimento inicial para qualquer uma dessas especialidades de analista já larga em R$ 10.099,28. É um valor de respeito. Muito. E o topo da carreira bate em R$ 21.988,99, quase R$ 22.000. A taxa de inscrição fica em R$ 130. Mas tem uma coisa nesse contrato oficial que me deixa bastante cético. O que seria? Pensa comigo. O documento oficial define os centavos da remuneração, crava o valor exato das taxas, estipula que o período de inscrições ficará aberto por, no mínimo, 30 dias corridos. Mas simplesmente não há um número exato de vagas imediatas. Isso sempre gera dúvida. Como que um tribunal assina um contrato logístico sem dizer quantas cadeiras estão vazias? Isso não é colocar o carro na frente dos bois? Pode parecer contraintuitivo num primeiro momento. Mas, na verdade, esse é o mecanismo mais inteligente que a máquina pública possui. Sério? Como assim? Precisamos lembrar da natureza desse documento oficial. Ele é um acordo de prestação de serviços logísticos. Tá. O tribunal está contratando uma instituição organizadora
para aplicar e corrigir provas, não para assinar a folha de pagamento final. Ah, entendi. A banca organizadora não se importa se o tribunal vai nomear 10 ou 500 pessoas. O escopo dela é saber o volume de cadernos de prova a imprimir e o número de redações para corrigir. Tá, a logística da prova faz sentido. Mas por que o órgão esconde o número de vagas imediatas até o último segundo? Porque o orçamento do Estado é um organismo vivo. Como um organismo vivo. Cada vez que um servidor da ativa se aposenta, pede exoneração ou, infelizmente, falece, uma linha de código no orçamento estadual é liberada automaticamente. Ah, claro. O dinheiro fica disponível. Exato. O tribunal calibra esse número exato apenas na véspera da publicação do edital, para garantir a maior precisão possível com a Secretaria de Fazenda. Certo. Mas o verdadeiro pulmão desse tipo de certame, o que as pessoas precisam focar, não é a vaga imediata, é o cadastro de reserva. Explica um pouco melhor isso para quem está ouvindo a gente, por favor. O cadastro de reserva é o que permite ao tribunal repor peças ao longo de 2 ou 4 anos, sem precisar abrir todo esse processo burocrático de licitação novamente. Seria muito caro e lento fazer uma prova todo ano, né? Exatamente. Se a linha do orçamento libera fundos, o Departamento de Recursos Humanos do tribunal simplesmente puxa o próximo nome da lista. É uma esteira contínua de contratação. Isso. E o documento oficial já deixa essa esteira armada. Bom, essa explicação muda totalmente a perspectiva. Entendendo que o cadastro de reserva é o grande trunfo, nós precisamos olhar para a logística de como essa instituição organizadora vai operar a triagem. E o acordo preliminar revela detalhes físicos muito interessantes sobre isso. Pois é, as provas não ficarão restritas à capital. Elas vão ocorrer simultaneamente em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. E olha, essa descentralização em 3 polos é fundamental num estado com as dimensões do Ceará. Ajuda muito, né? Facilita demais o acesso e pulveriza a logística. Mas há um detalhe operacional nesse documento oficial que é a verdadeira cereja do bolo para a estratégia de quem vai prestar a prova. Que é a divisão dos turnos. Isso. Os analistas farão a prova no período da manhã e os técnicos enfrentarão os cadernos à tarde. O que, fisicamente falando, abre a possibilidade de uma jornada dupla. Com toda certeza. Quem tem formação em Direito ou Engenharia, por exemplo, pode sentar às 8 da manhã para tentar a vaga de analista e às 2 da tarde voltar para a sala de aula para disputar o cargo de técnico. Haja café, né? É um teste de resistência brutal. Quase uma maratona mental de 8 ou 9 horas resolvendo questões complexas, mas duplica a probabilidade de entrar no tribunal. É um esgotamento biológico garantido, mas, estatisticamente, é muito vantajoso. Agora, precisamos falar sobre como essa maratona é estruturada. O documento dita as 3 fases de avaliação. Que são a prova objetiva, a redação e a prova de títulos, certo? Exato. Sendo que a de títulos é restrita aos cargos de nível superior. Tá. Mas é ao destrinchar a prova objetiva que a gente esbarra no tal mistério matemático que você notou na leitura inicial. É aí que a coisa fica interessante. Sim, e eu quero jogar duro aqui, porque as contas desse contrato oficial simplesmente não fecham. Vamos lá? O texto afirma categoricamente que a prova objetiva será composta por 100 questões. Perfeito. Perfeito. Mas, na linha seguinte, ao detalhar a distribuição de pontos, o documento especifica apenas 20 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. E a matemática básica diz que... 20 mais 40 dá 60, faltam 40 questões. o buraco é mais embaixo. E a minha teoria é a seguinte: não estamos dando crédito demais para o rigor burocrático dessa instituição organizadora. Como assim? Olhando para o histórico da administração pública, isso não tem toda a cara de um erro de copiar e colar de um termo de referência antigo que alguém simplesmente esqueceu de revisar antes de assinar? Longe disso. No entanto, se analisarmos o modus operandi de contratações de alta complexidade em tribunais, a omissão quase nunca é acidental quando envolve o esforço braçal da banca organizadora. Mas por que detalhar só uma parte? As 40 questões de conhecimentos específicos estão detalhadas porque elas exigem que a banca contrate especialistas para formular questões inéditas, o que encarece o serviço. Ah, entendi. Então as outras 40 questões que somem da conta seriam o quê? Um pacote padrão? Exatamente. A análise mais fria indica que essas 40 questões formam um bloco robusto de disciplinas básicas universais. Tipo o quê? Português pesado,
raciocínio lógico, talvez informática ou legislação estadual. E a banca não cobra mais por isso. Não, porque a banca organizadora já possui bancos de dados validados e padronizados para essas disciplinas. O tribunal não precisa detalhar isso minuciosamente no contrato logístico, porque já é um serviço de prateleira, entende? Nossa, faz todo sentido. E o perigo gigantesco aqui é para quem confia cegamente no erro aparente. Nem me fale. Achar que a prova terá apenas 60 questões vai fazer a pessoa negligenciar 1/3 da avaliação. Mas sabe o que é curioso? O quê? Passar pela prova objetiva, mesmo desvendando esse bloco oculto que a gente falou, não é sobre provar que você é um especialista no assunto. Não mesmo. Olhando para o que o documento oficial impõe nas regras de nota mínima, a prova objetiva me parece muito mais uma guilhotina biológica para reduzir a pilha de redações que a banca vai precisar corrigir. Essa é a leitura perfeita da mecânica do certame. A prova de múltipla escolha é uma peneira pura e simples. E como funciona essa nota mínima? O contrato oficial estabelece que, para não ser sumariamente eliminado do processo, o candidato na ampla concorrência precisa fazer no mínimo 6 pontos. 6 de 10. Tá. Isso. Já para os inscritos nas cotas destinadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, a nota mínima de sobrevivência é de 4,8 pontos. Mas aí é que está um maior funil. Porque tirar 6 ou 4,8 não garante nada além de não ser desclassificado na hora, né? Exato. O documento oficial cria uma cláusula de barreira duríssima para a correção das redações, e aqui nós entramos de novo na logística financeira do tribunal. Que é onde a conta aperta. Por exemplo, para o cargo de técnico judiciário, apenas as redações até a 720ª posição, ou seja, até o número 720 da ampla concorrência, é que serão corrigidas. E os números só caem para os outros cargos. Sim, para analista da área judiciária, a linha de corte é na posição 600. Oficial de justiça corta nos 300 primeiros. É muito restrito. E as engenharias e contabilidades são um clube ainda mais exclusivo. Só os 40 primeiros serão avaliados. E por que essa barreira existe? Porque custa caro. Sim, porque a correção de redação é o processo mais caro e subjetivo de todo o contrato. A instituição organizadora cobra do tribunal um valor unitário por cada texto lido por 2 especialistas diferentes. Tem que pagar as horas de trabalho desses professores, claro. Financeiramente, o tribunal não pode se dar ao luxo de pagar pela correção de 30 mil redações. Seria inviável. Totalmente. Ele calcula a rotatividade esperada de vagas para os próximos 4 anos, aplica uma taxa de atrito e chega a esse número exato de 720 correções para técnico. Mas tem uma exceção importante aí, né? Tem. A única exceção garantida pelo documento é a política de inclusão. Para os cotistas, absolutamente todos que atingirem os 4,8 pontos terão os seus textos corrigidos. O que é uma política de cotas que representa um avanço estrutural tremendo, sem dúvida. Com certeza, é uma garantia de visibilidade para esses textos. Mas, voltando à ampla concorrência, a dinâmica cria uma falsa sensação de segurança que chega a ser devastadora. As pessoas comemoram cedo demais. Pois é. Imagina, a pessoa corrige o gabarito no domingo à noite, vê que tirou a nota 6 e comemora. Uhum. Mas se ela tira 6 e ficar na posição 721, Já era. a redação dela, que levou horas para ser construída, vai literalmente para o triturador de papel da banca. É cruel, mas é a realidade. A verdadeira nota de corte não é o número 6. A nota de corte real é a posição da cadeira. Se a pessoa não estiver sentada em uma das 720 cadeiras, ela está fora. Não importa o conhecimento absoluto dela. E o conceito da posição da cadeira ilustra perfeitamente como o certame de tribunais opera puramente na base do desempenho relativo. Sim. A nota mínima é apenas o pagamento do ingresso. Não se está medindo forças contra o caderno de provas. O adversário direto é a eficiência do cérebro de quem está na cadeira ao lado. É uma competição de altíssimo nível. Exato. Tem que estar no topo da curva estatística para obrigar o tribunal a investir na leitura do seu texto. E para a gente entender a densidade dessa curva estatística, o próprio documento oficial que estamos analisando faz referências ao histórico do órgão. O que o retrovisor nos ensina sobre o tamanho desse esforço? Olha, os dados históricos transformam qualquer expectativa ingênua em choque de realidade. O que aconteceu no passado recente.
Se olharmos para o último processo de analistas, que ocorreu em 2022, o tribunal ofertou 357 vagas totais. Tá. E quantas pessoas se inscreveram? O volume de inscritos bateu a marca de 28.735 pessoas. Quase 30 mil. Sim. E a disputa pelo cargo de analista judiciário foi a mais densa, atraindo mais de 16 mil candidatos homologados para concorrer em uma única especialidade. 16 mil pessoas numa única área. É assustador. E o histórico para técnico? Porque o documento cita uma seleção que ocorreu em 2023. Isso mesmo. Mas espera um pouco. Em termos burocráticos, 2023 foi ontem de manhã. Como o tribunal abre outro processo para técnico com um intervalo tão pequeno? A máquina pública está derretendo e precisando de tanta reposição assim? Essa é a grande peça do quebra-cabeça histórico e onde muita gente se perde. Se a gente investigar o que aconteceu em 2023, veremos que das 50 vagas imediatas ofertadas para técnico, 35 foram canalizadas para a área administrativa. Tá, e o resto? Apenas 15 para a área judiciária. Agora, observe a mudança de paradigma no documento oficial atual. O novo cargo de técnico é exclusivo, única e totalmente voltado para a área judiciária. O que me diz que não é apenas uma taxa de aposentadoria normal, né? O tribunal mudou a estratégia operacional. Precisamente. A administração do tribunal fez um diagnóstico interno e percebeu que o gargalo estrutural não está no suporte. Não está no RH ou na folha de pagamento. Exato. Que são atividades administrativas. O gargalo está na atividade fim. O tribunal precisa desesperadamente de servidores que façam os processos judiciais se movimentarem. Eles precisam da engrenagem rodando. Eles precisam de pessoas cumprindo mandados internos, juntando petições, redigindo minutas para os juízes. É a atividade central do judiciário que está demandando braços e cérebros de forma urgente. Bom, antes da gente caminhar para a nossa conclusão, eu fico pensando nesse cenário brutal de quase 30 mil competidores. É muita pressão. Sim. Pensando nesse funil implacável das redações limitadas e nessa necessidade de profissionais de alta performance focados na atividade fim, qual é a maior armadilha metodológica em que quem está nos ouvindo agora pode cair durante o planejamento dos estudos? A armadilha clássica é o isolamento teórico. Como assim? É um indivíduo que lê toda a doutrina, que memoriza as leis, mas não entende o mecanismo da prova em si. Para estar dentro da posição de corte que a gente falou, não basta só saber o conteúdo. Tem que saber jogar o jogo. É obrigatório dominar o perfil de quem formula o caderno de questões, compreender como as bancas criam as opções erradas, como elas gerenciam o limite de tempo através de textos exaustivos, sabe? E isso definitivamente não se aprende lendo resumos de forma passiva no sofá da sala. De jeito nenhum. E é exatamente por isso que, com essa montanha de candidatos e o funil implacável das redações, a preparação precisa ser impecável. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Olha, eu concordo plenamente com essa abordagem. A prática focada em resolução de questões, aliada a comentários analíticos, é o que transforma o conhecimento acadêmico em reflexo condicionado para a hora da prova. É ter a resposta na ponta da língua. É a única via para sobreviver à guilhotina técnica que nós acabamos de discutir. Bom, tentando sintetizar a maratona de informações da nossa investigação de hoje, nós dissecamos os autos de um contrato preliminar que oferece salários que alteram trajetórias geracionais de 5 a mais de 21 mil reais. E entendemos a vantagem estratégica do cronograma de provas, divididas entre manhã e tarde para os diferentes cargos. Sim, exploramos também a falha aparente das 100 questões e por que subestimar as matérias básicas é fatal. E, por fim, mapeamos a mecânica cruel, porém logisticamente inevitável, do limite de posições para correção das redações. E o grande valor de dissecar as entrelinhas de um documento oficial como esse, mesmo para quem não cogita fazer essa prova no Ceará, é compreender a sintaxe de como o Estado opera.
é uma aula sobre a máquina pública. Jogo antes mesmo do tabuleiro ser colocado na mesa, né? Mas sabe, toda essa urgência do tribunal que você descreveu, essa busca frenética por injetar mentes humanas na atividade fim judiciária para acelerar a análise de processos, isso não me sai da cabeça. É um movimento interessante mesmo. Deixa um questionamento profundo para quem acompanha a gente refletir. Nós estamos vendo a máquina pública operar em sua capacidade máxima para contratar pessoas e lidar com o volume colossal de dados. Sim, a demanda só cresce. Mas, frente à ascensão vertiginosa da inteligência artificial, que é capaz de ler milhares de petições em segundos, o que será do futuro da força de trabalho no judiciário? Essa é a pergunta de $1 milhão. Será que ferramentas de automação processual vão, em breve, estancar essa sangria por técnicos humanos? Ou será que a dor humana, a complexidade social por trás de cada disputa legal, sempre vai exigir que o crivo final, a empatia e o peso da decisão passem necessariamente por um cérebro biológico? Olha, esse é o grande dilema da nossa era. A inteligência artificial escala a eficiência, encontra padrões jurisprudenciais em milissegundos. Sem piscar. Sim, mas ela não possui a vivência e a sensibilidade ética para julgar o que foge do padrão. E a justiça, fundamentalmente, quase sempre lida com o atípico, com o desvio, com o lado humano da coisa. O ser humano é muito complexo para caber num algoritmo. Talvez a automação mude drasticamente as ferramentas que esses novos técnicos e analistas vão usar no dia a dia. Mas o filtro humano na linha de frente parece, por enquanto, algo estruturalmente insubstituível. Fica o convite à reflexão para quem acompanha a gente. Muito obrigado pela companhia de todos nessa investigação detalhada. Explorar os mecanismos reais por trás desses papéis burocráticos é sempre um exercício revelador. Com certeza. Um grande abraço a todos que nos ouviram, continuem questionando as entrelinhas, calibrem bem suas estratégias e nós nos encontramos na nossa próxima análise aprofundada. Até lá!